Bom, pessoal, agora que nós entendemos melhor alguns poucos conceitos de estatística, bem poucos, enfim, isso foi praticamente uma revisão de um recorte bem pequeno daquilo que vocês aprendem nas disciplinas ou de estatística ou de sistemas estocásticos, que eu acredito que está dentro da grade curricular de vocês. Enfim, vamos agora ao que interessa. Porque, veja bem, eu tenho o seguinte problema. Olha só, aqui eu tenho a representação de medidas feitas em dois laboratórios diferentes, pessoal. Bom, como é que... Enfim, vamos colocar uma situação aqui. Aqui é o laboratório de uma técnica, de uma mulher que é técnica de laboratório, você chama ela de Alice. Olha só. Imagine vocês, tá aqui o laboratório da Alice. Bom, imagina, distante do laboratório da Alice, que é uma mulher que é técnica de laboratório, você tem um cara que é um técnico de laboratório também, tá no outro laboratório, é o Bob. Olha esses nomes completamente norte-americanos, mas isso aqui é proposital para vocês, enfim... Se vocês são entusiastas da teoria quântica da mecânica, nós fazemos sempre essa brincadeira. Medidas feitas no laboratório da Alice e medidas feitas no laboratório de Bob. Mas esqueçam isso que eu falei sobre teoria quântica. Enfim, isso aqui é só para ilustrar. A Alice, suponham, pessoal... Os dois, tanto a Alice quanto o Bob, eles estão sobre um sistema físico, colhendo observações de uma grandeza X. Tanto a Alice quanto o Bob, eles querem fazer uma boa estimativa do X. Uma boa estimativa do X é o quê? É uma média... mais ou menos um valor de incerteza, ΔX. Bom, a Alice fez uma medida. Ela levantou uma distribuição de probabilidade. Representa a medida dela. Vamos mostrar a medida da Alice. Vamos destacar em verde a Alice aqui. Então aqui, a estimativa da Alice, nós vamos chamar de X chapéu A. Chapéu quer significar aqui uma estimativa, pessoal. Então ela chegou numa média, XA, mais ou menos ΔXA. Ela chegou numa média e numa incerteza. Bom, o Bob, pessoal, fez a mesma coisa. Olha o que o Bob fez. Ele colheu as observações dele e ele levantou uma curva. Ele quis aproximar os dados dele por uma distribuição gaussiana. E o Bob, ele disse:
A minha estimativa, que é de Bob, é uma média mais ou menos uma incerteza. Bom, o que acontece? A Alice, olha que curioso, a Alice mandou ali uma mensagem para o Bob. A Alice mandou uma mensagem para o Bob e disse: Ei Bob, eu fiz aqui as medidas sobre X. As minhas medidas dão um valor XA mais ou menos delta XA. O Bob conversa com a Alice, sei lá, ambos por WhatsApp, seja o que for, Discord, qualquer coisa. Enfim, o Bob responde lá no direct ou qualquer lugar. Responde a Alice e diz: Olha, Alice, eu fiz aqui as minhas medidas também, cheguei nessa estimativa. XB de média e delta XB de incerteza. Aí a Alice fala: Pô, Bob, então vamos comparar as duas. Mas o Bob pergunta: Mas de que forma você quer comparar, Alice? Aí ela diz: Vamos fazer o seguinte. Vamos comparar numa região de tolerância de 1 sigma. O Bob concorda. Então, pessoal, vejam bem. Você compara duas medidas para a mesma grandeza feitas em laboratórios distintos quando você estabelece um critério de incerteza. A Alice entrou num acordo com Bob que eles vão tolerar, eles querem saber se essas medidas são concordantes na região de 1 sigma de tolerância. Só se você caminhar aqui, você caminha para a direita. Só se você caminhar em 1 sigma. O Bob, a mesma coisa. Ele vai analisar se você tá com um desvio de no máximo 1 sigma aqui. Lembrando, delta x raiz de n é 1 sigma, pessoal. Então, é assim que você compara. Você estabelece um critério de tolerância. Olha os dois aqui. Estabeleceram 1 sigma. Então, o que eles têm que fazer, pessoal? Agora, o Bob e a Alice. Ora, se eles estabeleceram o critério em 1 sigma, eles têm que pegar, olha as medidas dele aqui. Vamos pegar a medida da Alice. Olha só que interessante, pessoal. A distância dela, 1 sigma. 1 sigma A, porque ela tem a média XA, tá numa distância de 1 sigma A. Essa distância aqui é de sigma A. O Bob, pessoal, da mesma forma, ele vai plotar a curva dele. Que distância aqui? 1 sigma B. É sempre 1 sigma B, 1 sigma A. Tá? Eles concordaram
em uma comparação das medidas para a tolerância 1 sigma. O que isso significa, pessoal? Significa o seguinte: essa região de tolerância representa a sua medida. As medidas serão concordantes, pessoal. Se você plotá-las no mesmo gráfico, você plota as medidas no mesmo gráfico, são duas distribuições gaussianas. E você verifica, pessoal, se as regiões de tolerância da Alice e do Bob, elas se interceptam, se elas têm um lugar comum. Se elas se interceptarem, pessoal, se você tiver aqui uma interseção das regiões de tolerância de 1 sigma, você diz que essas medidas concordam. Se essas regiões de tolerância 1 sigma A e 1 sigma B, elas se interceptam. Se elas se interceptarem, que é este o caso aqui, você diz que as medidas concordam. Concordam dentro da tolerância de 1 sigma. É isso que você diz, pessoal. Porém, pessoal, a Alice e o Bob, vamos voltar lá. Se eles quisessem, vamos até colocar aqui, vamos fazer aqui pro Bob e para Alice. O Bob, olha só. Acho que eu fiz aqui algo equivocado. Tá, agora tô certo. O Bob, pessoal, imagina, ele não quer isso não, pessoal. Olha aqui o que ele quer. O Bob, ele quer agora uma tolerância que não é mais 1 sigma. A tolerância que Bob quer testar com a Alice é uma tolerância de 2 sigma. Olha a tolerância de 2 sigma do Bob aqui. Então aqui, bom, enfim, a Alice da mesma forma, agora ela quer testar uma tolerância. Ela quer ir além. Quer ver se a sua medida concorda com a do Bob. Bom, aqui é mais relaxado. No caso, pessoal, o intervalo aqui é maior. Se eles fizessem um acordo, olha, veja bem, pessoal. Vamos colocar uma cor adequada aqui. Estamos aqui. Aqui é uma região de 2 sigma B. Aqui é uma região de quanto? 2 sigma A. Às vezes, pessoal, deixa eu mostrar para vocês. Aqui. Vamos argumentar aqui. Deixe-me ver, tá aqui. A região, pessoal, de tolerância 1 sigma, ela é bem apertada. Porque é muito restrito aqui.
lembrem-se, as medidas são aleatórias, nada garantiria que talvez sua medida não sai pontos nessa região aqui também. Então, essa região de tolerância, ela é muito apertada aqui. Você tem que estar muito próximo da média. A região de 2 sigma é mais relaxado, tem maior probabilidade de encontrar o valor verdadeiro na região de 2 sigma. Então, pessoal, é mais razoável pensar, olha só, olha a ideia aqui, que a Alice e o Bob, os dois, eles tenham entrado num acordo e falado: Alice, Bob, vamos medir a concordância dessas grandezas que nós estimamos nos laboratórios em 2 sigma. Assim é mais certo, porque se esse é um critério mais relaxado, em 2 sigma é mais relaxado. Se as medidas não tiverem regiões de tolerância comuns, interseção, significa que um de nós cometeu um erro grave de medição. Vamos fazer assim, Bob. E Bob concorda. Então, pessoal, é mais usual pensar numa região de tolerância 2 sigma. Porque 99, ali quase 95%, me desculpem, aqui é 95% de chance que o valor verdadeiro pro Bob esteja aqui. E para Alice é 95% de chance que o valor verdadeiro para ela, nesse levantamento dela, que a medida verdadeira esteja aqui. Então, pessoal, se as duas regiões de tolerância da Alice e do Bob em 2 sigma não tiverem interseção, significa que um dos dois cometeu algum erro. Então, pessoal, o critério pode ser regiões aqui de 2 sigma. Região de 2 sigma. Para você olhar a interseção. Se as regiões da Alice e do Bob se interceptarem em regiões de 2 sigma, você diz: as medidas concordam dentro da tolerância de 2 desvios padrão. É isso que você diz. Bom, e matematicamente, pessoal, essa é a nossa questão. Vamos pensar se eles estão medindo a concordância na região de 1 sigma. Se eles estão adotando este critério, as medidas deles, olha só, as estimativas XA, que é igual a uma média medida pela Alice, mais a incerteza que a Alice mediu, XA chapéu concorda com XB chapéu, que é uma média, mais ou menos uma incerteza,
essas estimativas, elas concordam se... Olha só, pessoal, essas medidas concordam se ocorrer a seguinte inequação. Olha só, se XA menos XB em módulo dividido pela raiz quadrada do quadrado da incerteza no A mais o quadrado da incerteza no B. Olha só, essas estimativas concordam se esta quantidade for menor ou igual a 1. Percebam, pessoal, a região é um sigma. Não é à toa aqui. Esta equação aqui é menor ou igual a 1. Esse 1 significa região de tolerância de um desvio padrão, pessoal. Então, pessoal, vamos retornar a outra lousa. A Alice e o Bob, se eles estiverem comparando no critério de um sigma, se as medidas deles concordam, essas medidas, as estimativas dos dois, elas concordam, pessoal. Se o módulo da diferença das médias dividido pela raiz quadrada da soma dos quadrados da incerteza, se essa razão for menor ou igual a 1. É isso que ocorre. Bom, pessoal, e nisso vocês podem perguntar: mas então, como é que ocorre se a Alice e o Bob, se eles quiserem comparar as suas medidas agora numa região de 2 sigma? Repare, se agora nós estivermos tratando, pessoal, dessa situação aqui, se eles quiserem comparar as suas medidas na região de 2 sigma, o que ocorre? Ora, pessoal, pela lógica, seguindo esta lógica, não muda muita coisa. Vocês já sabem deduzir. Vou até copiar. Bom, não precisa nem de outra lousa. O que acontece? Olha que interessante, pessoal. Vou colocar o pincel aqui. Vou até exagerar. Que cor que nós vamos usar agora? Aqui. Se você agora quiser uma tolerância na região de 2 sigma, as estimativas da Alice e do Bob, elas concordam na região de tolerância de 2 sigma, se esta razão, se esta fração for menor ou igual ao que, pessoal? For menor ou igual a 2. Simplesmente isso. Enfim, este número aqui diz respeito à situação de tolerância. Então, pessoal,
se você está comparando uma estimativa com outra, na região de tolerância de 2 desvios padrões, saiba que estas estimativas concordam se esta fração, nesta região de 2 desvios padrão, se esta fração for menor ou igual a 2. Bom, este conhecimento, pessoal, é tudo que vocês precisam para fazerem os itens, ali os itens B e C da questão número 2 da tarefa empuxo. Bom, no próximo vídeo nós vamos mexer um pouco nestas questões. Bom, abraço a vocês, nos vemos no próximo.